Fala galera, tranquilo? Bom, boa noite, aqui são 2h13 da manhã e esse vai ser nosso terceiro vídeo da série Programação para Jogos Mobile. Meu nome é Derian e, bom, como sempre, se vocês gostam, espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostarem, por favor, curtam, compartilhem, espero que vocês comentem, sempre dando sugestões novas, sugestões ou alguma crítica construtiva sobre o nosso trabalho. Bom, e é isso. Para nosso terceiro vídeo vai ser, na verdade, uma continuação do segundo vídeo, que acabou ficando um pouco grande, que é a introdução sobre a linguagem Lua. Bom, para esse vídeo ficar realmente, para tentar realmente o vídeo ficar um pouco mais curto, eu já copiei e colei o que eu vou falar aqui. E eu vou só dar uma passada rápida, porque isso são coisas comuns da linguagem, de programação em si, e isso já é coisa básica. Acho que eu disse no outro vídeo, mas só para reiterar, se vocês quiserem ou precisarem, a gente pode fazer uma série de vídeos sobre lógica de programação, sobre exercício de algoritmo básico, coisa simples de programação básica, que talvez, bom, não sei, dependendo do nível de vocês podem falar o que vocês acham, entendeu? A gente aqui tá aberto a tudo. Vocês podem falar pelo Twitter também, ou via comentário. Mas, enfim, é bom vocês se inscrevam no canal para receber atualização de tudo. Inclusive da outra série que tá acontecendo agora, que é justamente sobre programação para Android. Muito interessante, muita coisa boa para vir. Bom, vamos começar? Então, a gente parou sobre tabela. Lembrei que tem uma coisa que eu não falei no vídeo anterior, como comentar. Vocês podem ver aqui nos comentários, operadores aritméticos, você comenta com 2 traços. Mas tem outro tipo de comentário, que é o comentário multilinha, que eu usei em cima, que ele é traço, colchete. Oi, 2. Você pode ver, dá comentário multilinha, então é bem útil. Bom, vamos começar então. Operadores aritméticos basicamente são os normais de toda a linguagem: somar, soma, multiplicação, subtração, divisão. Temos também o resto, que é o símbolo de porcentagem. Vamos escrever aqui. Bom, em operadores relacionais, também coisa básica, para o famoso true e false. Vocês podem ver que igual se usa 2 iguais para comparação. Pode igual o resultado é true, 1 menor que 2 true, 2 menor que 1 false, e etc. Os operadores lógicos são AND, OR, NOT. O AND, os dois lados têm que ser verdadeiros. O OR, os dois lados têm que ser verdadeiros ou falsos no AND. No OR, os dois lados, pode ser qualquer um dos lados ser verdadeiro. E o NOT, ele na verdade inverte o resultado booleano. Se o resultado é true, ele vai dar false. Nesse caso, no terceiro caso aqui, vai ser false. Tranquilo? Outra coisa bem útil na linguagem é para saber o tamanho. Você pode saber o tamanho de qualquer coisa, de qualquer tipo, que existe em Lua. Aqui, por exemplo, um exemplo de tamanho de um string, você usa jogo da velha. Sempre jogo da velha para qualquer coisa. Aqui a estrutura do if else, else if. Esse else if, se não me engano, é diferente de Java, por exemplo. Você escreve separado no Java, você escreve else if, aqui você escreve tudo junto, else if ou else. O for é for variável de iteração, até quando, e escopo dentro. While também bem padrão. Bom, acho que isso a gente fecha a parte mais simples e básica do Lua. Vou até comentar aqui para continuar com o exemplo. Agora a gente vai falar de objetos. O que são objetos? Objeto é uma coisa muito importante, justamente, que é o paradigma de programação que a gente usa, que é a orientação a objeto. O objeto ele vai encapsular
todos os métodos e variáveis de determinada entidade, de determinada coisa. Por exemplo, um carro. Um carro, ele tem roda, ele tem retrovisor, tem volante e ele também faz algumas ações, como por exemplo ligar, acelerar. Então tudo isso no mundo, na programação orientada a objetos, se encapsula em um objeto. E em Lua a gente usa muito isso. De exemplo básico, eu posso pensar que a gente pode fazer... Bom, vou criar um objeto, uma classe na verdade, porque existe diferença de classe e objeto. Classe é a estrutura de alguma coisa, como essa coisa vai ser e vai se comportar, por exemplo, quais são as variáveis e os métodos. O objeto é uma instância disso, é algo que já foi criado e já tem todas essas variáveis e métodos preenchidos. As variáveis preenchidas já é algo, enquanto a classe é basicamente uma estrutura, tipo, basicamente uma descrição disso, né? Bom, para dar um exemplo, exemplificar como faz isso em Lua, basicamente como fazer isso em Corona, na verdade a especificação do Corona usa, eu vou criar aqui um arquivo inimigo, coisa básica, inimigo. Note que a sintaxe não está funcionando, a coloração, por exemplo, function, era para ficar colorido, não está. Isso se deve porque quando você cria um novo documento no Sublime, ele simplesmente cria sem nada, não salva. Então ele não sabe que na verdade é um arquivo em Lua. Para isso eu preciso salvar. Ctrl S, vou salvar com o nome de inimigo.lua. Vou salvar o negócio aqui, tranquilo. Bom, o inimigo.lua, eu preciso criar uma função de instância, o new. Essa vai ser a função que inicializa esse meu objeto e retorna uma instância dessa minha classe. Na verdade, eu criei um variável inimigo porque eu vou retornar pro require dela. Na verdade, eu vou explicar mais tarde. Inimigo. Basicamente, pensando nesse escopo, essa variável inimigo, ela tem um método que é new. Basicamente essa tabela, na verdade, inimigo, eu tenho um método que é new. E esse método vai inicializar e vai jogar uma instância, vai criar uma nova instância. Eu preciso explicar esses dois pontos, isso é bem importante. O método que você normalmente acessa ele por um ponto, né? Seria o básico. Só que nesse caso, geralmente todo objeto eu preciso da referência do próprio objeto. Então eu teria que fazer inimigo.self, por exemplo, que é ele mesmo. Então, ou inimigo.inimigo e passar sempre ele mesmo. Num caso hipotético, se eu fosse acessar esse método, seria inimigo.new e passar inimigo. Lógico que não faz sentido agora, mas só para dar um exemplo. Para não ter que fazer isso, para não sempre ter que passar a referência do objeto que foi criado, o Lua usa os dois pontos. O que esses dois pontos faz? Ele automaticamente passa a referência do objeto que está sendo utilizado. E ele passa essa referência com o nome self. Nesse caso não é necessário passar referência, mas a gente usa como convenção, porque a gente vai sempre usar assim. Então em algumas determinadas situações a gente vai precisar disso, então é bom sempre usar. Bom, dentro do inimigo eu preciso criar uma tabela que vai ser uma tabela que vai ser basicamente a estrutura, e eu preciso retornar essa tabela. Então, isso vai ser realmente vai retornar a minha instância já.
Eu vou criar aqui, por exemplo, um inimigo com ataque, sei lá, igual a 3 e inimigo ponto vida igual a 2. Também inimigo ponto probabilidade acerto de 45. Então, o que a gente pode fazer? Bom, eu posso criar uma função inimigo atacar. Então, a gente criou essa função. Novamente, eu uso 2 pontos porque eu vou precisar da referência do inimigo. Porque, por exemplo, eu vou precisar saber qual é o ataque dele, qual a probabilidade de acerto. Entendeu? Então eu preciso de todos esses dados, então eu passo ele mesmo usando o self. O self vai ser a variável dentro do escopo da função que vai referenciar a nossa instância. Então, por exemplo, eu posso... Deixa eu fazer uma brincadeira aqui. If... dice... Vamos rolar um dado aqui. Local dado é igual a math.handle self.probabilidade acerto. O que está acontecendo aqui? Math.handle ele gera um número randomicamente entre o mínimo e o máximo, no caso é 1, e a probabilidade de acerto. Bom, qual é a probabilidade de acerto? Que está aqui, 45. Essa é a probabilidade de acerto. Vamos lá, if dado for maior que a nossa... Não, na verdade o aqui queima 100. If dado for maior... Nossa, teclado italiano, desculpa galera. Se dado for maior que nossa probabilidade, then return 0, por exemplo. Else return inimigo.ataque. O que isso vai fazer? Vai rodar um dado de 1 a 100. Se ele, por exemplo, tirar 35, ele acertou, então ele retornar o ataque. Se não, ele vai errar e vai retornar 0. A gente vai salvar essa nossa classe que a gente acabou de criar. E aqui eu vou criar uma instância dela. Por exemplo, local assassino. Assassino vai receber inimigo new. Tô criando, então o assassino vai receber uma tabela com todas essas nossas especificações. Ele vai ter um ataque 3, vida 2, probabilidade de acerto e essa função atacar. Então eu vou fazer um teste aqui e vou ver se ele acertou ou não no ataque. Dou novamente 2 pontos, porque eu tenho que passar ele mesmo como referência. Atacar. Vamos rodar agora no nosso emulador para ver. Exatamente o que eu queria mostrar para vocês. Deu erro. Por que deu erro? Ele está dizendo que a variável não existe. Essa variável inimigo não existe. Por que ela não existe? Ele está dizendo que ela não existe no escopo global. Por que ela não existe? Porque ela realmente não está em escopo global. Ela só existe dentro do nosso arquivo inimigo.lua. O que a gente precisa fazer para existir? A gente precisa criar um inimigo. Acho que precisa, na verdade, dar um require. Require o que? Inimigo, que é o nosso arquivo. A gente não precisa passar ponto .lua porque ele automaticamente já procura por esse arquivo. Beleza, vou mostrar aqui. A gente acertou o nosso primeiro ataque. Vamos tentar de novo. A gente errou o segundo. Errou de novo e acertou. Basicamente ele criou o assassino.
Então ele criou uma instância, ele retornou uma instância. Eu posso usar agora esse método inimigo.new e criar outros inimigos. Inclusive eu posso, por exemplo, local, vou criar Deus. Não, Deus como inimigo fica feio. Vou criar quem como inimigo? Zezinho. Zezinho vai ser inimigo.new. Só que eu posso setar que a probabilidade acerto do Zezinho vai ser 100 e o ataque do Zezinho vai ser 10. Então vamos testar aqui poder dos dois. Zezinho.atacar. A gente vai rodar nosso aplicativo, nosso joguinho, que não é um joguinho, mas tudo bem. E ele deu um erro. Por quê? Olha aí, foi sem querer, mas eu acabei de cometer um erro que é interessante. Justamente sobre a questão do self. Aqui a gente não fez os 2 pontos. Logo, ele não tem a referência dele mesmo. Então ele vai dizer que o self é new. Que self, o nosso self que a gente instanciou, que a gente está utilizando justamente dentro do nosso atacar. Então, só para lembrar disso, bem importante sempre usar os 2 pontos. A gente vai usar agora, o Zezinho atacou, ele acertou. Porque na verdade ele vai sempre acertar. Agora os dois acertaram juntos. Acho que com isso a gente fecha o Lua. Sobre o escopo básico da linguagem. Lógico que ao longo dos nossos vídeos a gente vai estar falando de outras coisas, de alguns toques, basicamente como a gente chama o pulo do gato, que a gente pode utilizar ou não. E é isso. Eu vou colocar no GitHub esse último código do jeito que está aqui agora, pra vocês darem uma olhada. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, também eu estou a dispor de vocês. A gente fica por aqui. Novamente peço que vocês curtam o canal, comentem, compartilhem, se inscrevam. E muito obrigado pela audiência. Espero que vocês continuem com a gente. E até a próxima semana.